Oi, estou aqui para falar das leituras do mês de julho. Não foi o mês que eu esperava, mas eu concluí bastante leitura mesmo assim. O primeiro livro que eu terminei esse mês, lá no comecinho, quando eu ainda era maratona literária, foi A Marca de Atena, do Rick Riordan, publicado pela Intrínseca com tradução da Raquel Zampil. Esse é o terceiro livro da série Os Heróis do Olimpo, então não vou falar muito do plot, mas aqui os 7 semideuses da profecia já se reuniram e estão indo para a Europa, para Roma. Resumidamente, como é uma releitura, o que eu mais gostei foram os obstáculos. Eles têm vários pequenos desafios para enfrentar ao longo do livro. Eu gosto que eles são bem equilibrados, bem variados, muito monstros e deuses e coisas da mitologia são bem aproveitadas. Tem bastante tensão, bastante desafio, e mesmo os personagens conhecidos são desafiados, tem momentos de insegurança, mesmo sendo o Percy Jackson, você sabe que ele enfrenta tudo, você sabe que ele derrota tudo, você sabe que ele vai ganhar, e mesmo assim você teme por ele em alguns momentos. Também tem o melhor cliffhanger, o melhor final dessa série, é o mais emocionante. E o que eu não gosto e que me atrapalhou um pouco a releitura foram os problemas dos personagens, principalmente dos 5 novos, então, que foram introduzidos nessa série. O Rick tem algumas problemáticas que, para eles, alguns pontos que cada um tem que desenvolver ao longo da série, e a gente acompanha esses problemas se desenvolvendo, mas tendo já lido o último livro, eu sei que ele não dá exatamente uma conclusão muito boa para todos os problemas, para todos os conflitos. Então, com o Léo, com a Hazel, com a Piper, enfim, a velha história de quem já leu essa série sabe quais são os problemas. Mas ainda assim, uma releitura boa. O segundo livro que eu concluí, também comecei na maratona, mas só terminei depois, foi o Vulgo Grace, da Margaret Atwood, publicado pela Roku com tradução da Jenny Hirata. Esse daqui, se você acompanhou os livros e meu Instagram na época, não esqueça de se inscrever e de me procurar nas redes sociais, me sigam no Instagram. Eu tive uma dificuldade pra ler ele, principalmente no meio. Eu comecei a cansar, eu não tava me envolvendo muito, tava achando meio chato, mas eu sou obrigada a admitir, tendo terminado, que ele é bom. Eu tenho que dar o braço a torcer. O final amarrou tudo que eu tava achando estranho, que tava me incomodando, que não tava indo a lugar nenhum. Teve uma boa amarração, teve uma boa conclusão e explicações satisfatórias. Então, mesmo não tendo a melhor experiência de leitura, eu ainda daria uma chance de releitura. Eu acho que entenderia mais lendo de novo e aproveitaria melhor já sabendo o que procurar. Por exemplo, eu tinha reclamado que ela só lava roupa e que tem muita cena dela lavando roupa e é um tema que volta bastante vezes. Mas na verdade isso faz sentido. Tem até uma simbologia. Ela lava principalmente roupas de cama ou roupas íntimas, roupas brancas, então são sempre essas roupas brancas em exposição. E isso fala um pouco da esfera da vida que ela tem influência, em que ela habita. Ela era uma criada, a Grace era uma criada, que foi condenada à prisão perpétua por assassinato dos patrões dela. Ela só conhecia essa esfera doméstica, essa coisa da intimidade, e a questão de ser uma roupa branca é que ela, se ela manchar, se ela tiver algum tipo de mácula, é um problema, então um problema nessa vida pessoal. E é um pouco o livro inteiro. A Grace, ela só tem essa vida doméstica, só tem acesso e poder a essa esfera íntima, e ela e as outras personagens femininas, quando tem algum problema, algum tipo de mancha, algum tipo de mácula na reputação delas, por exemplo, isso pode acabar com a vida delas. E tem algumas passagens, algumas simbologias com a costura que foram bem interessantes, bem bonitas até. E tem também a questão do mistério, que eu tava um pouco incomodado, que não sabia se ia ser resolvido ou não. Mas a forma como ela trabalha isso deixa de ser um problema, você entende que não precisa saber a resposta, talvez ela tenha perdido a memória mesmo. E que, principalmente, todos envolvidos, todas as pessoas que aparecem têm um interesse próprio. Não tem como falar que alguém aqui é inocente. Todos têm algum podre, algum problema,
em algum momento e no mínimo o interesse da pessoa é sobreviver, como o da Grace, ou outros interesses. Se você tem curiosidade, recomendo a leitura. Eu acho que esse daqui seria um bom livro pra discutir, ler e discutir junto, pra poder tentar destrinchar as imagens e sabendo o que acontece, sabendo tudo, eu acho que é até melhor do que ir sem saber quase nada. Eu não vi a série, talvez valha a pena ver a série, mas eu não sou muito de ver série, então vamos ver. Depois disso, eu tava um pouco carregado, eu tava um pouco estressado, eu tinha começado já vários outros livros, mas eu não tinha concluído nenhum, fiquei um tempo sem concluir nenhum e me sentindo meio sobrecarregada, eu peguei outro livro pra dar uma relaxada e o livro foi O Amante do Tritão. Sim, eu finalmente li O Amante do Tritão. Ele foi tão divertido quanto eu achei que fosse. Ele é hilário, ele é ridículo. Você não pode levar nada a sério e nada faz sentido. Os diálogos não fazem sentido, os personagens não fazem sentido, a trama não faz sentido, as cenas de sexo não fazem sentido, a anatomia não faz sentido. E, novamente, foi quase perfeito. Ele foi ótimo porque deu pra relaxar. Eu ri alto muitas vezes, mas tem uma coisa, eu teria perdoado todos os problemas do livro, eu teria perdoado a moralidade meio estranha deles, dos personagens, eu teria perdoado que todo mundo é babaca, eu teria perdoado o protagonista burro demais, inconvenientemente burro. Tudo isso eu poderia ter perdoado em nome da diversão, mas tem uma questão que me fez tirar uma estrela, que é uma coisa com livros eróticos com sereias, ou sereios no caso, tritões. Que é uma pergunta que eu quero ver respondida, que é onde vai parar o pipi quando é o rabo de peixe? E ela esbarrou nessa questão e não explicou. Então eles até chegam a mencionar isso, mas não explica, ela não dá uma explicação, ela foge. Então pra mim tem que ter a coragem de explicar onde que tá, como que foi, qual a transformação. Como ela foi covarde nesse ponto, eu dei só 4 estrelas, mas mesmo assim foi muito divertido. Depois disso, eu concluí a minha leitura da Divina Comédia. Depois de O Amante do Tritão, eu terminei a Divina Comédia. Eu tinha começado esse daqui mês passado também, eu li mais ou menos metade, então o primeiro volume e metade do segundo mês passado, e aí o resto eu terminei de ler esse mês. Essa edição aqui é a edição bilíngue da editora 34, a tradução é do Ítalo Eugênio Mauro, e foi uma leitura boa, teve seus contratempos, mas no geral eu aproveitei. Em primeiro lugar, a tradução eu achei muito legal, muito interessante a proposta de traduzir em versos, tentando manter o mesmo esquema de rima. Então, eu vou tirar pra vocês verem. No italiano, você tem aqui do ladinho no italiano, aqui um resumo do que vai ser o canto, pra você saber o que tá acontecendo, e desse lado maior a tradução. E no italiano, o Dante Alighieri fez um esquema de rima, que é a rima, a terça rima, que é A, B, C, B e por aí vai. Então, todas as estrofes vão se conectando através da rima. E em português ele manteve isso, ele tentou manter isso e nos versos. Mas só isso já trouxe uma experiência bem interessante. E cada uma das partes tem uma ambientação diferente. Cada parte tem a sua vibe. Então, o Inferno, ele é o mais dinâmico das partes, eu achei. A história, pra quem não sabe, é que o Dante estava desviado do caminho de Deus. Então, Beatriz, uma beata, uma santa, já estava no céu, um espírito que já estava no céu, foi até o limbo procurar Virgílio, o escritor da Eneida, ali, que já tinha morrido há muito tempo, obviamente, e pede para ele conduzir Dante através do inferno e do purgatório para encontrar ela lá no paraíso. Ela quer que Dante veja esses 3 níveis do pós-vida para ele ter uma edificação da alma, para ele elevar a alma dele e seguir o caminho de Deus, etc. Então, Virgílio vai até Dante e eles começam essa jornada.
No inferno você tem vários tipos de punições muito criativas, você tem demônios muito sarcásticos e muitas almas bravas, almas pistolas que estão lá no inferno sofrendo as punições. Isso, de certa forma, foi curioso, foi engraçado. Teve alguns nomes que eu não estava esperando estarem aqui no inferno. O legal é que o Dante mistura tanto personagens, né, da mitologia, da antiguidade clássica, como Helena, Aquiles. Ele coloca esses personagens aqui como se fossem pessoas mesmo, e também pessoas históricas, então contemporâneo deles, ou pessoas da Idade Média, ou papas, ou adversários políticos, todo mundo vai parando em algum lugar aqui. Então o inferno foi nesse sentido o mais dinâmico, o mais gráfico nas descrições das punições, são as punições mais, como que eu posso dizer, físicas, de uma forma mais grotesca mesmo, isso foi divertido. O purgatório foi o que eu achei mais claro na discussão filosófica, porque querendo ou não tem um propósito teológico, didático, filosófico aqui, de discutir realmente as ações humanos, dos homens, e como elas impedem o caminho, de seguirem o caminho de Deus, etc., e conseguirem a salvação eterna. No purgatório, ele também encontra bastante gente. Esse daqui já tem um ritmo diferente, é um pouco menos ativo, um pouco menos dinâmico. Aqui, um pouco no inferno e também no paraíso, mas aqui o que me incomodou foram os personagens históricos fazendo longas descrições meio crípticas pra mim, porque eu não tava entendendo. Principalmente, ele coloca bastante gente do conflito que acontecia na Itália. Teve várias guerras, vários conflitos no final da Idade Média entre os guelfos e os gibelinos, que eram apoiadores do Papa e apoiadores do reino francês, eu acho. É uma confusão. E aí, em Florença em si, você tinha não só os guelfos, mas os guelfos brancos e os guelfos negros. E tem também conflito lá, e por causa disso Dante foi exilado, e isso é retomado toda hora também. Então isso me impediu de entender um pouco. Se você pretende ler a Divina Comédia, dê uma pesquisada nessa parte da história, dê uma lida na biografia dele, assim, rapidinho, pra entender, porque isso vai afetando bastante. E é também um ponto interessante que todo mundo aparece dando conselhos pra ele, contando pra ele o que vai acontecer, fazendo previsões da vida dele, que ele vai ser exilado, vai ser expulso de Florença, vai ser recebido em outro lugar, bem recebido em outro lugar, e que basicamente ele escreveu isso já no exílio, então ele também voltando fazendo essa autoprevisão. E por último, o Paraíso, ele é o mais abstrato e o mais metafísico deles. É legal porque aparecem algumas figuras da Bíblia, como Adão, como os apóstolos e outros santos, só que vai ficando bastante, quanto mais elevado ele vai indo para os céus, mais vai ficando difícil de entender como que funcionam essas almas, como que funciona a configuração desses céus. É uma coisa meio louca a cosmologia do Dante. O Paraíso é cada vez mais apoteótico, e você vai vendo todos os grandes santos, a Virgem Maria, os grandes pais da igreja, e fica também bem teológico. Como eu tenho certo interesse por questões filosóficas, metafísicas, teológicas, tanto pelo seu peso histórico quanto pela sua questão filosófica, foi interessante, mas em termos de poema narrativo, de acompanhar os personagens, eu me peguei mais ao Virgílio, já estava sentindo falta dele quando chegou no Paraíso. Eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, que eu estou sentindo falta do Virgílio. Mas não teve pra mim, talvez por eu não conhecer todos esses personagens históricos, não teve pra mim um grande impacto como eu tive, por exemplo, com a Ilíada. Mas ainda assim foi muito bom ter conhecido, e eu espero reler algum dia e entender um pouquinho mais da Divina Comédia. Além desses livros todos, agora em julho eu tava tentando fazer 3 leituras coletivas com níveis de sucesso variado.
Estava participando da leitura coletiva de Mrs. Dalloway, do canal Literaturice. Eu comecei a ler, eu estou gostando, mas eu me perdi na programação e meio que dei uma abandonada, mas eu pretendo retomar e ir lendo aos poucos. É uma leitura que vale a pena fazer de pouquinho, pensar, voltar, reler. Tava dando certo no começo, mas como eu tava fazendo outras coisas e prestando atenção em outros livros, não deu pra me focar só nesse. Também estava fazendo a leitura para o Leia Mulheres de Jundiaí, do livro A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. E esse daí eu também li um bom tanto, eu li acho que 40% do livro, mas eu tive um problema porque ele tem esse realismo latino-americano que vai falar tanto com bastante crueza dos problemas da vida cotidiana, quanto expor os problemas políticos. E eu achei isso super legal, super bacana, mas eu acho muito próximo da realidade, muito parecido do que tá acontecendo. Eu não quero ver o processo desse país caindo na ditadura. Para me preservar, eu decidi abandonar temporariamente o livro. Eu espero que algum dia no futuro, quando a situação não esteja tão distópica, eu consiga voltar para esse livro e concluir. E o outro foi o único que eu consegui de fato terminar em julho, que é As Aventuras de Robin Hood, do Alexandre Dumas, publicado pela Zahar. Essa tradução é do Jorge Bá. Esse livro, então, Robin Hood todo mundo conhece a história, certo? E naquela época meio que todo mundo já conhecia também, é uma dessas histórias populares que tem várias versões. Essa daqui eu imagino que deve ter sido bem famosa, porque o Dumas já era bem famoso. E são basicamente duas partes, o Príncipe dos Ladrões e o Proscrito. Vai contar a história desde a origem do Robin Hood, então desde o do nascimento, como ele foi parar na floresta de Sherwood, até o final da vida dele, até a morte dele. Não foi exatamente o que eu esperava, mas mesmo assim foi muito divertido. Não foi o que eu esperava porque no começo ele ainda tá se formando, passa muito tempo pra explicar as origens dele e dos outros personagens. Então, quando você menos vê, já tá aparecendo o Freytuck, já tá aparecendo o João Pequeno, já tá aparecendo a Marion, já tá aparecendo o Barão de Nottingham. E você fica, nossa senhora, de onde surgiu todo mundo? E aí você fica esperando aquela configuração clássica dos homens felizes, homens alegres da floresta, os Merry Men, e roubando ricos para distribuir dinheiro para os pobres, certo? Isso demorou um pouco pra acontecer, mas foi bom porque deu pra se apegar bastante aos personagens. Eu gostei bastante principalmente da primeira parte, que tem essa construção, e ela termina sem que alguns personagens consigam voltar. Então alguns personagens acabam indo pra França, pra guerra, pro exército. Tem várias pessoas que meio que desaparecem, e aí no começo do segundo voltam. O segundo é uma mistura de final de novela com flashback de ação e um finalzinho da ação deles. No geral, é uma novela. É uma novela da Sete porque ela é engraçada, você tem bastante ação, é bem dinâmico, tem muita coisa ridícula. É ridícula do tipo, eles estão presos e eles precisam fugir do palácio. Então o barão pede para os guardas avisarem no portão que não é para deixar ninguém sair do palácio. Aí todos os guardas vão cada um para um canto para procurar, e o guarda que tinha que avisar a pessoa do portão, cada escada e morre. Então é umas soluções assim tiradas do céu, mas que funcionam porque é para ser divertido mesmo, é para ser entretenimento. A gente sabe que o Robin vai conseguir. Ele é muito divertido porque ele é inteligente, ele é muito confiante, ele, nossa, não tem problema de falta de autoestima, mas ele faz dar certo, ele é muito carismático, ele é muito charmoso, ele vai não passa uma pessoa que ele não começa a conquistar com seu charme, e é basicamente o que vai passar por tudo. Então todo mundo ama ele, os amigos dele, as pessoas que ele encontra, mesmo os inimigos respeitam ele, porque ele é simplesmente sensacional. E é muito rápido de ler, não se assustem com as 600 páginas, porque você passa sem perceber. Tem algumas horas que é uma historinha meio, ele se disfarçou pra fazer não sei o que, não sei o que. Ela fala, tá bom, você tem que falar isso agora, não dava pra ter mostrado antes, você tem que me contar quando já aconteceu.
Fica meio estranho, mas tudo bem, eu entendo. É muito casamenteiro também, então todo mundo arranja um par. Eu terminei Robin Hood ontem e eu tava tão empolgada, tão na vibe amo ler, que eu comecei outro livro, terminei uma HQ e comecei outro livro. Então eu li também a HQ Crema, do Johnny Christmas, com ilustrações do Dante Luiz. E essa HQ, gente, é muito legal, é muito fofo. Eu não vou falar muita coisa do enredo, porque é uma HQ, não tem uma trama muito longa. Mas é basicamente a Esme, ela trabalha numa cafeteria e quando ela bebe café, ela consegue ver e conversar com fantasmas. Então você imagina que tem bastante fantasma na trama. Consegue ter um pouco de terror, de fantasma, tem um romance super fofo, tem dramas e reviravoltas. É muito fofinho e eu amo o estilo de ilustração do Dante. Está disponível no Kindle Unlimited e no Prime Reading, então se você quer uma HQ fácil para ler no celular mesmo, você tem algum desses serviços, veja. É em inglês, infelizmente, mas é super tranquilo de ler. Se você nunca leu alguma coisa em inglês e quer tentar, é bem tranquilo de ler esse. E se passa em parte no Brasil, então tem um pouco a ambientação brasileira em Minas Gerais, que também fica bem legal. E o outro livro que eu comecei ontem e que eu vou terminar hoje, falta só 1 hora e pouquinho pra ler, estou lendo em e-book, é Ruin and Rising, que aqui no Brasil é Ruína e Ascensão, acho que foi publicado pela Gutenberg. É o terceiro livro da trilogia Grisham. Essa trilogia, esse universo, eu comecei ano passado porque todos os jovens estavam falando, certo? Eu já li muita coisa de fantasia jovem, já li todo tipo de série que tinha na minha época, e recentemente eu percebi que os jovens estão lendo outras coisas e vai sair adaptação na Netflix. Aí falei, nossa, eu quero saber o que os jovens estão lendo, eu quero me sentir pertencente de novo. Falei, vou ler, tava com saudade de ler essas fantasias YA, fui ler. Eu li o primeiro, não foi tudo isso porque é um pouco clichêzinho, a menina que não se acha boa, mas no fundo ela é super poderosa, só ela é a poderosa, ela é a escolhida. E ok, tudo bem. Passamos por isso, o primeiro foi ok, só que o segundo eu comecei ano passado e eu tive muita dificuldade pra terminar, eu levei meses pra ler. Eu ia abandonar, eu abandonei, só que aí quando eu fui ver o resumo pra só saber o que acontecia, pra ver se eu ia continuar outra série ou não, eu vi que o finalzinho era... Eu parei justamente antes de chegar à parte boa da resolução. Aí eu voltei, terminei o livro, foi um parto, eu não estava muito animado pra ler, mas aí eu conversei com mais pessoas que me animaram a ler. Falei, bom, vou tentar ler esse último e vou ler de uma vez. Então ontem eu sentei, comecei a ler e está muito mais divertido, bem melhor que o segundo. Até agora é o que tá mais fluindo pra mim. Não é perfeito, é lógico. Eu sei algumas coisas que vão acontecer, mas tá fluindo bem. Quando acabar essa série, eu vou querer ler a série do Six of Crows. É bom pra relaxar, né? É bom pra eu descansar um pouco a mente. E eu vou terminar até 11h59 de hoje, esse livro estará terminado, por isso está nas leituras de junho. Eu já estou contando com isso, Ruína Ascensão, finalizando mais uma série esse ano, graças ao Senhor. Preciso finalizar muitas séries ainda. Mesmo assim, eu meio que aboli os meus planos, mas eu vou falar mais disso nas minhas redes sociais, que você pode seguir aqui embaixo, encontrar o link aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever, de deixar sua curtida, deixe seu comentário com as suas leituras de julho. Foi um mês produtivo ou foi um mês que ninguém leu? Eu não sei, pra mim foi uma sensação meio estranha, eu achei que não tinha lido nada. Quando eu fui ver, eu tinha lido alguma coisa. Até a próxima!